Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria informar aí que nós estamos com uma série de problemas aqui de configuração e não consegui passar direto a informação lá para a parte da Casa de Maria. Tive que usar outro recurso aqui, estamos atrasados, está difícil. Não consegui, infelizmente, eu não consegui acesso à página da Instituição Espírita Casa de Maria. Vamos tentar fazer o trabalho aqui dentro do possível. Preparação do nosso ambiente, a leitura da página Maus Obreiros, página número 74 do livro Vinha de Luz, Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado ao observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica, jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais, a fim de observarem como farão valer os direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes e aos compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração, te pedindo que nós tenhamos uma reunião da melhor maneira possível, amparando a todos os nossos irmãos que conseguirem entrar na palestra, tendo acesso a todo esse estudo. Pedimos, Senhor, que durante o transcorrer da atividade, cada um desses nossos irmãos, onde quer que estejam, em qualquer horário que tenham acesso ao estudo, recebam a presença amiga desses trabalhadores abnegados da Seara de Maria, ajudando-os, auxiliando-os em tudo que for necessário. Muita saúde, muita paz, tudo de melhor para todos nós. Vamos então dar início à nossa reunião. O estudo, a força do pensamento positivo, assim, a primeira coisa que a gente pensou, né, quando escolheu já essa imagem que está aqui, né? Quando a gente pensou essa imagem, porque a gente tentou fazer uma analogia, né, vamos dizer assim, entre os pensamentos que a gente tem, os vários pensamentos que a gente tem, e as engrenagens, como se fossem engrenagens dentro da nossa cabeça, né? Os pensamentos se encadeiam, os pensamentos se, né, rodam, né? Alguns pensamentos são maiores, outros pensamentos são menores. Logicamente, nós não temos durante o dia somente 2, 3, 4, 5 pensamentos. Durante um dia, a gente tem milhares, dezenas de milhares de pensamentos distintos, diferentes.
Mas quando nós imaginamos nesse tipo de estudo, né, a força do pensamento positivo, nós imaginamos que isso daqui é como se fosse, né, uma máquina mesmo, né, o nosso cérebro como sendo uma máquina, e a necessidade de nós lubrificarmos o nosso cérebro, ou como se tem dentro de umas máquinas mecânicas, lubrificar essas engrenagens. Na caso das engrenagens, a gente diz que a gente vai botar óleo, né? Tem óleo de máquina, né? A pessoa vai botar graxa, né? De maneira que consiga, né? Melhorar essas engrenagens rodando uma movimentando a outra. No caso do nosso pensamento, a maneira da gente conseguir lubrificar o nosso pensamento, obviamente, é através da prece, obviamente, é através dos nossos próprios pensamentos ordenados de maneira correta, né? Mas a gente também lembra que a própria doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, e também o próprio Evangelho, né? Também, né? Logicamente, né? Tem dentro do livro da doutrina espírita lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, chega um determinado momento que diz que cristianismo e espiritismo são a mesma coisa. Então, a gente não pode dissociar e já não dissocia mais uma coisa da outra. Então, se a gente quer, né, azeitar, se a gente quer lubrificar os nossos pensamentos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos nos valer dos recursos da doutrina espírita, dos recursos do Evangelho, para poder fazer essa lubrificação dos nossos pensamentos no dia a dia. Para a gente poder pensar, né, a força desse pensamento, né, como funciona essa força do pensamento, só para vocês terem uma ideia, é muito interessante que, à medida que eu fui pensando em criar essa apresentação, paralelamente, vários companheiros na internet sistematicamente foram enviando, né, sistematicamente, assim, chegava assim, uma atrás da outra, né, mensagens, chegavam imagens de Facebook, imagens no WhatsApp, né, com conteúdos. Essa, por exemplo, que está aqui, chegou para a gente passando uma mensagem de Meimei, dizendo para a gente assim: quem não perdoa os erros dos seus semelhantes, condena a si mesmo. Por que isso? Porque, obviamente, quando a gente não perdoa os nossos semelhantes, os nossos pensamentos ficam só pensando nessa coisa negativa, a gente fica sempre, né? E, logicamente, quanto mais companheiros, quanto mais pensamentos negativos a gente tem, quanto mais atitudes e pensamentos negativos a gente tem, a nossa companhia espiritual, que Paulo de Tarso, em determinado momento, decretou, dizendo que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, então nós temos as testemunhas positivas e nós temos as testemunhas que são negativas. Influências positivas de irmãos de luz, de irmãos benfeitores, de irmãos amigos, e influências negativas de irmãos imperfeitos que querem que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos a nossa derrocada. Então, diante disso, fica muito claro que quando a pessoa não perdoa, quando ela não consegue perdoar, quem se aproxima dela são irmãos que vão querer o mal dela, vão querer a inferioridade, vão querer problemas. Então, acaba que ela, por esse tipo de pensamento, acaba condenando, acaba trazendo para ela vibrações extremamente negativas que ela que sai perdendo na maior parte das vezes. Então, colocamos aqui embaixo esse restante de mensagem dizendo que pensamento positivo é tudo o que precisamos para que o nosso dia seja perfeito. Lembrando que perfeito não quer dizer em nenhum momento que a gente não vá ter problemas. Não é isso também, tá? A gente pode ter problemas sim, podemos ter problemas, mas com toda certeza, quando a gente tiver, quanto mais pensamentos positivos nós tivermos, maior possibilidade, maior capacidade para resolver esses problemas e essas nossas situações, qualquer dificuldade que a gente tenha durante o dia. Ainda chegando assim, em mensagens e imagens que chegaram para a gente, essa imagem aqui é uma imagem muito rica de metáforas, né, porque ela tem tantos os girassóis que significam a humanidade terrestre, significam cada um de nós. Nós temos as nuvens que dificultam a gente ter acesso ao sol. Todas as imagens, todas, sem exceção, que apareceu o sol, a gente vai lembrar de Jesus, né? Não é uma forçação de barra absolutamente, mas ele próprio, Jesus, diz para a gente: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Isso consta lá do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, aqui o que mais me chamou a atenção nessa imagem é que a característica das plantas chamadas girassol é que elas deveriam estar giradas, elas deveriam estar voltadas para o sol. E, no entanto, a gente percebe claramente que a grande maioria não está voltada para o sol. Então, eu reputo que esse momento são os momentos em que a nossa humanidade, em que as pessoas, nós em si, né, sintetizando, nós, muitas das vezes, devemos seguir o que Jesus faz, o que Jesus ensina, o que Jesus fala, e, no entanto, ao invés da gente fazer isso, a gente acaba fazendo justamente o oposto, a gente não segue o que ele recomenda. Da mesma forma, também pegando assim essas imagens, essas imagens foram todas chegando para a gente, né? Dentro desse assunto aqui, assim, por exemplo, tem um determinado momento que essa parte amarelinha aqui, assim, a gente estava vendo, preparando a palestra e ouvindo uma propaganda daquele filme do Pequeno Príncipe, né? E o Pequeno Príncipe tem essa belíssima frase, né? Dizendo: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Aqui a gente não está vendo a luz do sol, só está vendo o efeito da luz do sol. Então a gente associa esse tipo de pensamento à questão de que Jesus, lá no fechamento, no último versículo do Evangelho de Mateus, diz para a gente que estará eternamente conosco. Né? Não nos abandonará, não, né, estará conosco até a consumação dos séculos. Então, que a gente possa entender que nós não estamos, mesmo que a gente não esteja conseguindo perceber a ação de Jesus, mesmo que a gente não esteja percebendo, né, a presença de Jesus no nosso dia a dia, a gente precisa ter a nossa fé segura, ter a nossa certeza de que em momento algum nós seremos desamparados. E aí fica a ideia nessa imagem aqui assim, né, ainda tem a questão aqui do caminho, né, que também Jesus diz para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Essa imagem aqui ficou muito legal, porque o caminho não é um caminho asfaltado, não é um caminho pavimentado, então é um caminho que tem lama, que a gente atola, que a gente tem dificuldades, né, mostrando para a gente como é que é um mundo de expiações e provas. Não é um mundo de facilidade, não é um mundo em que a gente tem facilidade no nosso dia a dia. E outra coisa importante também, eu já passei o cursor aqui em cima uma vez, que é a árvore, que tem a significação de cada um de nós. Nossa árvore tem que ser o mais profundo possível dentro, né, a nossa raiz o mais profunda possível para poder ter uma ótima sustentação, tá? E quanto maior é essa sustentação, quanto melhor é essa sustentação, quanto mais profunda tiver a raiz dentro dos conceitos do Evangelho, no nosso caso, dentro dos conceitos de doutrina espírita. Tá? E, logicamente, com essas raízes profundas, nós vamos conseguir medir como é que são as nossas atividades, como é que são o nosso dia a dia, como é que está o nosso dia a dia, de acordo com os frutos que essa árvore vai dar. Tá? Outra imagem que chegou para a gente foi essa daqui, de uma casa simplesinha, bem simples a casa, né? E mostrando, né? E quando eu penso em casa, toda vez que eu vejo uma casa, eu faço uma associação com a casa mental que a gente possui. E aí, quando eu olhei isso daqui, eu fiquei pensando assim: nossa, que coisa linda, né? Porque a casa é uma casa simples, né? A gente vê que é uma casa, não é uma casa de rica, né? Então, se a gente fosse comparar, isso aqui está parecendo mais a nossa casa mental mesmo, a casa mental de espíritos imperfeitos que somos. Mas, independente do fato de ser uma casa mental de espírito imperfeito, a gente vê que a gente pode tentar manter essa casa limpa. Né? É como André Luiz chama lá em determinado momento da questão do hálito mental. Dependendo de como funcionam os nossos pensamentos. Né? O que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente gosta de falar, como é que a gente tem sentido, como é que a gente sente as coisas que estão ao nosso redor. Então, isso vai definir, com toda certeza, define o padrão vibratório da nossa casa mental. Vai definir quem somos nós. E uma vez a gente tendo essa definição de quem somos nós, aí nós vamos, logicamente, né, controlar por intermédio, né, de quais são as companhias que a gente vai trazer para a nossa vivência no dia a dia, né, o que a gente está lendo, o que a gente tem vendo, controlando todas essas questões, que aí dessa forma, com toda certeza, a gente pode ter uma casa mental que é de espírito imperfeito, mas, no entanto,
ao mesmo tempo é uma casa mental de espíritos que a gente está vendo aqui como espíritos cuidadosos, espíritos que estão se preocupando, né, em ajudar, né, se preocupando em fazer as coisas da melhor maneira possível, tá? Também recebemos essa imagem daqui da direita, pela internet. A imagem da esquerda foi uma coisa assim impressionante, né? Nós temos uma companheira de Valença, chamada Jeane, e a Jeane é a minha amiga, né? É contato nosso pelo Facebook, mas a Jeane, só para vocês terem ideia, ela, muito poucas vezes a gente troca mensagem, né? Porque muito atarefada, eu também muito atarefado, acaba que a gente não tem oportunidade de trocar mensagem. E aí o que acontece? Justamente no dia de manhã que eu estava preparando essa palestra aqui assim, né? Eu já tinha praticamente encerrado. E aí ela pega, entra dentro do meu Messenger lá do Facebook e me manda essa mensagem aqui. E aí eu peguei, entrei em contato com ela, falei com ela, nossa, Jane, que legal, porque a gente não fala sempre, não tem oportunidade de falar sempre, e eu estou aqui tratando de um assunto, de um estudo sobre a força do pensamento positivo, e aí você pega, manda para mim, né? Como é extraordinário ninguém precisar esperar um momento específico para melhorar o mundo. Como é que a gente melhora o mundo? Não é só fazendo uma coisa ou outra, também pensando positivamente em relação ao mundo, a gente não tem dúvida. E aí ela pegou e disse para mim assim, o mais legal não é isso, é que isso daqui não foi uma mensagem que veio para mim assim à toa, não. Ela acabou de chegar aqui de um companheiro que é católico. Ou seja, quando a gente vê o trabalho do bem ele é impressionante, porque não apenas ele diz respeito a uma bandeira, não tem bandeira para o trabalho do bem. O bem, ele é o bem. Né? Então, aquele companheiro católico, né, de alguma maneira foi influenciado, de alguma maneira teve o seu pensamento influenciado para mandar a ela a mensagem. E ela imediatamente mandou para mim a mensagem. E eu imediatamente, logicamente, copiei e coloquei dentro do trabalho. Né? Aí recebi também essa mensagem da direita e elas vão se complementando. Né? Vamos enviar vibrações, né? Boas vibrações ao nosso amado planeta. Ao invés de a gente liga a televisão, a gente liga, bota até rádio, né? No carro, às vezes, eu ligo o rádio na CBN. É impressionante como a quantidade de mensagem negativa, que a gente recebe. É uma coisa assim impressionante. Tá? Impressionante. A gente não tem dúvida que, se quisessem, a gente tinha como fazer, né, rádio, TV, o tempo todo noticiando coisas positivas. Mas, infelizmente, parece que as pessoas vibram e gostam só de publicar as coisas negativas. É só acidente, é morte, é assassinato, coisas só negativas. Né? Por que não começar a publicar coisas positivas? No nosso caso específico, entender que Deus está no comando. Deus não nos abandonou. Né? Jesus não nos abandonou. Não existe essa situação. Né? Então, nós estamos passando pelas situações que a gente merece passar. Né? Diga-se de passagem, a gente tem o planejamento das nossas reencarnações, em que a gente, no caso, escolhe o gênero das provas que a gente vai habitar, que a gente vai viver. Então, pelo amor de Deus, que a gente tenha fé, que a gente entenda que nada está acontecendo por acaso. Tá? Nada, absolutamente nada. Quando é a hora da pessoa ir embora, ela vai embora. Quando não é a hora, ela não vai embora. Tá? Nós temos exemplos, vários exemplos disso. Né? Outro dia passou na internet, passou uma imagem de uma companheira, né? Parece que foi na França, mais de 100 anos de idade, e sobreviveu ao Covid. Então, a gente tem que entender que cada um com o seu cada um. Deus dá a vida, Deus retira a vida. Né? Lógico, não estou falando, quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente não deve ter responsabilidade, não deve lutar para as coisas acontecerem e melhorarem. Claro, nós temos que lutar. Né? Bem-aventurados os aflitos. Avante, sigam adiante os aflitos. Mas a gente deve, dentro do possível, diminuir as irradiações negativas que a gente manda para o nosso mundo, para o nosso universo. Outra mensagem que veio também dentro desse estudo, uma mensagem muito interessante que está lá dentro do livro Libertação, capítulo 11, no capítulo que fala Valiosa Experiência, em que o Gubbio, falando com o André Luiz, ele diz assim: não adianta retirar a sucata que perturba um ímã
quando o ímã continua atraindo a sucata. O que ele estava falando? Qual era o assunto que ele estava falando? Isso é uma metáfora, mais uma vez. Qual era o assunto que ele estava falando? Ele estava falando de obsessão. Ele estava falando daquela situação que a gente vê, pessoal todo que já trabalhou em centro espírita ou trabalha em centro espírita, lembra dessa situação que a pessoa diz assim, a pessoa fala assim, não adianta a gente fazer uma reunião de desobsessão só tirar espírito quando a pessoa que está com aquele espírito não se transforma. Porque aí você tira um espírito, daqui a pouco, como ela não mudou a maneira de ser, ela vai lá e atrai um outro espírito e continua tendo problemas da mesma maneira. Então é disso que ele está falando. Não adianta a gente, né, tentar retirar a sucata se o ímã continua atraindo uma outra sucata. Eu tiro essa, se o ímã vai se locomovendo, vai atrair outra da mesma maneira, então não vai resolver. Né? Não é isso que resolve. O que resolve, efetivamente, claro que é bom retirar a sucata, mas o que resolve é a mudança do estágio de pensamento que a gente tem. Então, mais uma vez, né, a gente tem pensamentos neutros, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Vamos dar força aos pensamentos positivos. É isso que interessa para a gente. Trouxemos também para a nossa reflexão uma história que a gente pegou na internet também, muito, muito, muito legal, muito legal. Tá? É uma história que diz que um garotinho, ele olha para o avô, né? E aí ele pega e fala assim, vovô, você está escrevendo algo sobre mim? E aí o avô responde, sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou escrevendo é o lápis que eu estou usando. Espero que você seja como ele, o lápis, né, quando crescer. E aí, claro, o garotinho fica olhando, né, não está entendendo nada, porque é simplesmente o fato da pessoa fazer uma comparação da gente com o lápis, e aí o avô vai começar a trazer uma série de reflexões muito legais, né? Porque ele diz assim, né, uma das coisas que ele faz, que não adianta você ter o lápis se você não tiver a mão para guiar esse lápis. E aí ele está fazendo aqui assim uma metáfora, né? Porque se nós somos o lápis, qual é a mão que nos guia? Acabamos de falar agora há pouco. Deus é aquele que nos guia. Essa mensagem ela fica muito, mas muito, 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 muito associada, né, com aquele pensamento que está no Antigo Testamento, que está tá no Alcorão, né? Não há sequer uma folha seca, né, que caia, que não caia, que não seja pela vontade de Deus. Até uma folha seca de uma árvore cai segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, se uma folha seca cai segundo a vontade de Deus, imaginemos nós o que dizer a nosso respeito. Tá? Então, Deus está nos guiando, né? Lá dentro da Gênese fala que Deus cuida tanto das maiores coisas como das menores coisas. Então, não precisamos nos preocupar, não precisamos ter pensamentos, Deus deve estar muito ocupado, não vai estar pensando em mim. Deus está em todos os lugares, tudo, tudo, tudo Deus provê. Tá? É aquele conceito da providência divina, que vale a pena o pessoal ler a respeito disso lá no livro A Gênese. Então, quando você pensa, né, a respeito da mão, a mão de Deus, né, a mão de Deus que nos guia. Ele pega e diz assim, que mais que tem? Qualquer mais que tem assim de questão para a gente poder analogia com o lápis. Tem a analogia do apontador. Por quê? Porque o apontador, ele indica para a gente aquelas questões, né, que ele vai machucando o lápis, né? Ele vai machucando o lápis para poder liberar, né, o grafite. Então, é uma ideia assim, de que quanto mais a gente vai sofrer, mas quanto mais a gente sofrer, com o passar do tempo, mais nós vamos ficando afiados, tá? Se pegar o apontador, tá com a ponta cega, passar muito rapidamente assim no apontador, no lápis, né, se passar muito rapidamente, o que vai acontecer? Ele não vai tirar, né, a película aqui assim de madeira, não vai cortar a madeira suficiente para liberar o grafite, né? Então, obviamente, precisa utilizar e precisamos entender que as dores que chegam para nós, elas funcionam para nós como um apontador, porque elas vão nos machucar, mas nós ficaremos com a ponta afiada, nós ficaremos instrumentos melhores para a gente poder trabalhar, para a gente poder servir, poder ajudar os nossos irmãos. Nós, estando com a nossa ponta mais afiada, o que vai acontecer?
nós vamos saber, né? Nós vamos aprender e saber suportar as adversidades da vida. Né? Por quê? Porque elas farão cada vez mais a gente pessoas fortes e melhores. Né? Tempos ruins, tempos problemáticos, criam pessoas mais fortes. Essa que é a grande realidade, uma grande verdade espiritual. O que mais também que a gente pode pensar, né? Que o avô foi contando para o netinho lá. Ele disse que nós não podemos perder de vista o uso da borracha. O que é a borracha? A borracha é que ela está associada àquela frase do perdão que a gente falou agora há pouco. A borracha, ela vai permitir, né, nós precisamos permitir, né, usar a borracha para poder apagar as coisas que a gente faz errado. Né? A gente precisa entender isso. Né, que quando a gente corrige uma coisa que a gente fez, né, isso não é necessariamente mal, absolutamente. A gente fez uma coisa errada, vai buscar corrigir, não é mal, claro que não é mal, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É o que vai permitir, é o que vai possibilitar a gente retornar ao caminho do bem, retornar ao caminho correto. Né? Então, se a gente quer retornar ao caminho correto, precisamos entender que a gente precisa corrigir o que a gente faz por intermédio do uso da borracha. E aí, apagou, esquece, tá? Apagou, esquece. Ah, mas estava errado. Tudo bem, apaga e esquece. Não adianta nada a pessoa dizer que vai perdoar e depois ficar lembrando aquilo a vida inteira, né? Isso não é suficiente. Apagou, esquece de qualquer coisa que tenha relativo ao assunto. Outra coisa também que o vovô contou lá naquela historinha foi a questão de que a gente tem a parte exterior e a parte interior. Quando a gente pensa no lápis, né? O lápis, que é a parte exterior dele vermelha. Muitas das vezes a gente compra as coisas, né? Compra lápis, compra as coisas pelo aspecto visual dele. Mas a gente precisa lembrar que o que importa não é a parte externa, o que importa é a parte interna. E aí, fazendo essa metáfora, né? Trazendo essa metáfora para o nosso dia a dia, o pensamento é sempre nesse sentido. Né? O que realmente importa? Né? Será que é a casca, é a nossa parte externa que importa? Ou será que é o nosso interior que importa? Né? Então, não é a madeira que é o que vai definir a qualidade do lápis. O que vai definir a qualidade do lápis é a qualidade do grafite. Um grafite de boa qualidade, a gente vai conseguir utilizar de maneira melhor e vai ser, logicamente, muito mais proveitoso, né, utilizando dessa forma. Então, a gente precisa se preocupar com o que está dentro de nós, o que está dentro de cada um de nós. Né? É isso que a gente precisa se preocupar. E aí, a última questão que ele falou também, né, dizendo que o lápis quer que o neto possa ser que nem o lápis, né, dentro dessa metáfora, é que lembrar que o lápis, quando ele escreve, né, se a gente utilizar a mão de Deus, se a gente usar o apontador afiando sempre da melhor maneira, se a gente usar a borracha para poder deixar o desenho da melhor forma possível, se a gente entender que o interior é mais importante do que o exterior, se a gente entender todas essas coisas, a gente vai acabar que nós vamos deixar marcas no nosso caminho. Então, ele diz que a gente sempre deve se preocupar em deixar marcas. A gente tem que saber que tudo que a gente faz, né, deixa marcas, não apenas, né, no nosso espírito, né, por intermédio primeiro do nosso perispírito, mas tudo que nós devemos fazer deve ser uma marca, deve deixar um legado, né, de maneira que quando a gente for embora, a gente possa ter a nossa consciência tranquila e que a gente possa lembrar assim, que legal, né, que legal, isso aconteceu, né? Isso, determinada coisa aconteceu na minha vida e isso vai ficar marcado para todo sempre. Quantas e quantas vezes companheiros nossos desencarnam, né? Há alguns dias aí, nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Desencarnou. Quando a gente pega as mensagens que vieram falando a respeito dela, né? São mensagens assim extraordinárias, né? Aquela famosa colocação que a gente muitas vezes a gente ouve, né? Que a pessoa diz assim, como é que a pessoa, ai meu Deus, eu estou aqui com a cabeça realmente, a pessoa morreu aqui na Terra e ela deixa a gente triste aqui na Terra, mas o plano espiritual, no lado de lá, a gente vai ter momentos de muita alegria, porque mais um trabalhador está indo para reforçar a frente de espíritos bons trabalhando no nosso planeta.
Lembrando, né, que essa perturbação de espíritos que fazem muito bem ao planeta, fazem muito bem, é uma perturbação muito curta. Então, vai ter perturbação espiritual, mas muito provavelmente, muito rapidamente, voltará ao trabalho do bem, voltará ao trabalho, né, de positivo para todas as pessoas que a gente conhecer. E outra slide que a gente também recebeu, né, que assim, feliz terça-feira é o dia, né, um dia qualquer, né, pelo amor de Deus, né, feliz terça-feira, feliz quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, qualquer dia da semana vale, para a gente poder botar em ação, coloque em ação os pensamentos positivos. Comece com um pouco de fé, toda a paciência necessária, use de gentileza a todo instante, mantenha algumas doses de humor e espalhe todo amor sincero que nós pudermos espalhar. Isso aqui é uma coisa legal para a gente pensar, porque a gente fica pensando assim, né? Como é que a gente pode fazer para ter uma situação melhor ao nosso entorno? E isso daqui é a grande questão, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que ter paciência, porque não é nem sempre que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que usar muita gentileza, né? Me lembro de vários textos, vários, não um só não, vários textos que a gente já recebeu a respeito daquela questão de cumprimentar, por exemplo, as pessoas que estão exercendo funções que, entre aspas, né, na sociedade são funções mais simples, né? Eu me lembro uma vez, e eu mesmo, né, não é uma coisa que não diz respeito, estou falando aqui do outro, não, estou falando de mim mesmo, tá? Um dia eu fui no mercado e não sabia onde tinha um determinado produto, cheguei para o companheiro de cara, assim, para um companheiro que trabalhava, você trabalha aqui? Onde é que você encontra? Aí ele virou para mim, bom dia. Aí eu olhei e parece, nossa, mãe, é mesmo. Né? O que adianta a gente fazer palestra, falar a respeito de falar direito, ser gentil, usar de gentileza o tempo todo? O que adianta se na hora de fazer a gente não faz? Tá? Então, por isso que tem essa questão aqui. Espalhe todo amor que nós pudermos espalhar. Amor sincero, tá? Todo o amor que a gente puder espalhar. Por exemplo, me lembro de uma companheira, foi uma das coisas mais legais que eu já aprendi na minha vida, né, com essa companheira. Ainda não estou fazendo da maneira que deveria fazer, não, tá? Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Todos nós vamos conseguir fazer. O nome dela é Kátia, ela é lá de Leopoldina. Todas as pessoas que ela se afastava, todas as pessoas, ela sempre terminava dizendo, eu amo você. Tá? Isso é uma coisa assim extraordinária, que quando começou, né, a primeira vez que eu fui fazer visita a Leopoldina, ela falava com a mãe no telefone, aí na hora de desligar, né, passar para, né, parar de falar com a mãe, ela diz, mãe, eu te amo. Aí eu só fiquei olhando, né? Aí ela foi falar com o pai. Aí falou com o pai, pai, eu te amo. Aí eu pensei assim, será que ela faz isso só para as pessoas, pai e mãe? E aí eu descobri que depois ela estava falando com um amigo e terminou a ligação e falou, eu te amo. Depois estava falando com uma amiga, terminou a ligação, eu te amo. Então isso é uma coisa muito legal, porque a gente precisa espalhar esse amor dentro do nosso planeta. A gente precisa se acostumar, né, se acostumar a falar com as pessoas, a ser carinhoso com as pessoas, cumprimentar as pessoas. Me lembro de outro texto, né, que dizia que numa prova de medicina foi feita a prova e uma das questões, né, 4 questões técnicas, todo mundo foi respondendo, e uma das questões, lá no finalzinho, veio escrito assim, tá? Veio escrito assim, qual o nome do faxineiro do andar? E aí, na hora que fez aí, ninguém lembrava, tá? Então, é para a gente poder perceber a importância que existe da gente estar ligado a essas coisas, porque são essas coisas pequenas, essas pequenas coisas, essas pequenas atitudes, as pequenas atividades que a gente faz no dia a dia, que com toda certeza vão significar para nós, durante as nossas vidas, dias melhores. Por exemplo, o cuidado que a gente deve ter, né, com relação à vida dos outros. Né? Por que a vida dos outros? Isso aqui é aquela mensagem, né, do lençol da janela, o lençol da vizinha, que a companheira estava dentro da casa, olhava e falava assim, nossa, mas que vizinha, aquele lençol dela vive sujo.
E aí reclamando, todo dia reclamava das roupas que a vizinha pendurava, que as roupas estavam sempre sujas. Aí até um dia ela pega e fala assim, já sei o que eu vou fazer, vou comprar um pote de sabão em pó e vou dar para ela lavar a roupa direito. Nisso, no dia seguinte, ela acorda e quando ela olha, ela fala assim, nossa, alguém já deve ter dado sabão em pó, porque ela conseguiu lavar tudo. Aí o marido diz para ela assim, não, ela continua lavando exatamente da mesma maneira. Né? A diferença que tem hoje é que eu limpei os vidros. Né? E aí eu fico pensando, quem fica sendo vidro para a gente, né? Quando a gente fala das nossas próprias situações. Né? Eu fico pensando nisso. A gente é acostumado a ouvir, né, uma expressão dizendo assim, que os olhos são a janela da nossa alma. Então a gente precisa mudar a maneira como a gente olha, como a gente vê os nossos semelhantes. Né? Uma companheira nossa, né, chamada Denir, ela passou para a gente um videozinho de uma companheira, né, um vídeo muito interessante o vídeo, né, que era uma companheira que tem uma determinada deficiência física, né, e ela pega e fala assim, eu tenho uma deficiência, mas eu não sou a deficiência, né? Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência. Uma diferença sutil de falar, uma diferença sutil de enxergar. Na hora que ela foi descrevendo o vídeo para mim, eu olhei assim e falei assim, nossa, realmente é coisa para a gente pensar, né? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não, porque fulano é uma pessoa especial. Aí tenta consertar e diz assim, fulano requer uma assistência, uma atenção especial. Ora, quem de nós não requer uma atenção especial? Todos nós precisamos de atenção especial. Essa que é a grande verdade. Então, mas ela é uma pessoa deficiente. Sim, ela é uma pessoa deficiência física, mas a deficiência física dela é visível. E a nossa deficiência, onde será que ela reside? Então, a gente tem que perceber que nós temos as deficiências físicas, mas nós também temos deficiências espirituais. Então, é isso que a gente tem que perceber. Então, é só para a gente poder ver a importância da gente cuidar da maneira como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Outro slide que chegou para a gente, né, falando a respeito da natureza. Né, eu fiquei pensando, né, lembrando, né, o semeador saiu a semear. Né, jogou semente aqui, ali e acolá. Né, nas pedras dos caminhos, jogou em lugar terra boa e jogou em terra ruim. Então, fiquei pensando como a gente tem necessidade, quanto que nós temos de necessidade de entrar em harmonia com a criação. Né? Pensar das nossas vibrações em relação à natureza, em relação a Deus, entender que tudo que a gente semeia de pensamento vai retornar para nós em determinado momento. Dentro da metáfora desse assunto, eu fiquei lembrando que quando eu comecei a plantar algumas árvores, eu ficava assustado quando chegava aquele besouro grande, preto, né, mangangaba, chegava perto assim, voando, né, nossa, aquilo me dava um medo, eu ficava, nossa, saía de perto, né, marimbondo, a mesma coisa, até um belo dia que eu descobri que mangangaba é o besouro que mais cuida de polinização da questão do maracujá, tá? Na hora que eu aprendi isso, eu ficava assim, tomara que venha muito mangangaba, tomara que tenha muito besouro aqui na casa, porque quanto mais besouro eu tivesse, melhor seria a polinização dos maracujás. E a mesma coisa diz respeito também ao marimbondo. Para quem não sabe, por exemplo, marimbondo come cochinilha, ele controla pragas, né? Também trabalha na polinização. Então, mangangaba e marimbondo não devemos matar, tá? Não é para matar. Mas entrou aqui na minha casa, procura espantar, procura colocar para fora da casa, mas não mata. Dentro do possível, não mata. Da mesma maneira, como dentro da natureza, a gente encontra a joaninha, a aranha, a formiga, a minhoca, a barata, a lacraia, lagarto, escorpiões, né? Todos os animais, cada um animal está ligado a um outro animal na escalada, né, nessa hierarquia, né, de alimentos que a gente tem no reino animal. Né? A própria joaninha, me lembro que uma vez eu estava com um limoeiro, com um monte de joaninhas no limoeiro. E aí virei com um amigo meu que trabalha com isso, falei para ele, nossa, mas está cheio de joaninha,
eu preciso matar elas. E ele falou assim, não, você não mata a joaninha, não. Tá? O teu problema nessa árvore não são as joaninhas. O teu problema é que, toda certeza, essa árvore está sendo atacada com coxinilha. Tá? Porque a joaninha vai lá e come a coxinilha. Então, é interessante que a gente tem, né, os elementos, né? A joaninha come a coxinilha, a aranha come a joaninha, né? A formiga também vai lá e come não sei o quê. Aí cada animal, ele vem, né? A própria barata, por exemplo, que tem a barata, a lacraia come a barata. Aí o lagarto vem e come a lacraia. Né? Aí o gambá vem e come o lagarto. Então, cada um, né? Cada um com seu cada um. Né? O lagarto come escorpião, só para a gente, perdão, o gambá come escorpião, só para a gente poder pensar. Né? Um bichinho lá inofensivo, ele vai soltar um cheiro terrível. Ele não solta cheiro terrível, só vai soltar cheiro terrível se você for coar ele, tentar pegar ele. Mas não é para pegar, é um animal da natureza. Não tem que pegar o gambá. Deixa o gambá seguir o caminho dele, tá? Que com toda certeza a gente vai ter um aliado dentro das nossas casas e não o contrário. Mais um slide para a gente poder pensar, né, a respeito das, né, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Epicuro fala isso. Ora, claro, né, não dá para a pessoa imaginar em aprender a navegar, né, num mar lisinho. Né? Ninguém aprende a andar, a praticar surf se não tiver onda. Né? Ninguém aprende a praticar surf se não subir na prancha e cair 10, 20, 30 vezes, 500 vezes, até aprender a ficar em pé na prancha. Então é assim que funciona. Né? Para a gente poder aprender, a gente tem que cair. E depois que a gente cai, a gente tem que continuar aprendendo para poder levantar. Então, na realidade, os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e às tempestades. Porque se tiver com o tempo bom o tempo todo, claro que a pessoa não vai estar comprovando nada de que ela seja uma boa navegadora. Às vezes, a humanidade acaba passando por pandemias. Aí lá vem a metáfora e trazendo para o nosso dia a dia. Né? Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 737, diz para a gente assim, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E a resposta, uma resposta um pouquinho mais longa, mas a síntese da resposta diz para a gente o seguinte, que para fazê-la progredir mais depressa. Ou seja, esses flagelos destruidores, essa pandemia que a gente está vivendo atualmente, é uma coisa, né, que a gente tem que entender que faz parte da natureza, tá? E o objetivo principal é fazer com que a nossa humanidade consiga progredir mais rapidamente. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Né? A pessoa tem que olhar lá na frente. Né? Não pode simplesmente ficar olhando só um período curto. Se olha no período curto, a pessoa muitas das vezes perde o foco, né? Perde a real situação do que a pessoa está vivendo. Mais uma outra história, né? Eu estou aqui contando um monte de histórias para vocês estão vendo, né? Porque são histórias que têm muita metáfora, tem muita coisa importante dentro dos conteúdos delas, né? E estava lembrando dessa história aqui, né? Que foi de um determinado soldado, piloto, no caso, que no Vietnã, o avião que ele estava pilotando foi abatido, e aí ele conseguiu ejetar e conseguiu cair, né? Com paraquedas, conseguiu cair, né, numa determinada região, solo considerado inimigo, foi preso, sofreu na prisão, teve um monte de problemas, mas a grande questão é que ele conseguiu sair depois porque acabou a guerra do Vietnã e ele acabou sendo libertado. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque ele ficava o tempo todo com aquilo na cabeça, né? Nossa, que problema que eu tive, quantos problemas que eu tive, ai meu Deus, quantos problemas eu tive, porque eu fui preso, que eu fui capturado pelos inimigos, que eu apanhei, porque isso. Aí ele foi falando toda essa situação e todo o pensamento dele só ficava voltado nisso. E aí até um belo dia que ele está na terra dele, né? E aí chega um outro companheiro e fala com ele assim, oi fulano, como é que você tá? Tudo bem? Mas falou assim, entusiasmado. Aí ele olhou pro cara e falou assim, né, não entendendo, né? Tudo bem, mas não ficou sem entender nada, né? Tudo bem. Aí, quem é você? Aí ele pega e diz assim, eu sou o cara
que dobrava os paraquedas. E aí ele passa a pensar que, apesar dele ter tido uma série de problemas, ainda bem que teve um outro camarada que dobrou os paraquedas de maneira correta, que conseguiu salvar a vida dele. Então isso é interessante da gente poder perceber, porque muitas das vezes, nas nossas vidas, a gente dá muito foco para as coisas que estão erradas e às vezes acaba perdendo de vista as coisas que dão certo. E aí a gente precisa lembrar que, né, nós temos a oportunidade de encarnados progredirmos, mas se a gente desencarnar, a gente vai continuar tendo a oportunidade de progredir no outro lado, lá no plano espiritual. Se a gente estiver encarnado, nós temos obrigação e temos, né, uma das prioridades das nossas vidas, né, é a questão do aprendizado, da instrução. Mas entendamos que a gente aprende aqui e também aprende lá. Tanto aqui como lá é a mesma coisa. A vida continua, a morte não existe. Então, na realidade, nós não estamos passando por situação à toa. Todas as situações que a gente passa são situações necessárias e precisamos nos lembrar daquela pessoa que dobrou o nosso paraquedas. Tá? Aí a pessoa, mas nunca pulei de paraquedas. A gente não está falando de paraquedas. Nós estamos falando de Deus que dá a gente a nossa oportunidade de nós continuarmos a vida na Terra. É disso que nós estamos falando. Não que a gente possa perceber, né, as óticas diferentes que a gente pode dar, novas ordenações aos pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Mais uma dessas mensagens que chegaram pela internet, do jeito que veio, eu cortei e coloquei aqui na tela para a gente, tá? Para hoje, não é para amanhã não, para hoje. Agora é deixar para trás as coisas ruins e bola para frente. Positividade sempre. Que a gente possa cultivar isso dentro do nosso coração. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês na tarde de hoje. Mais uma vez eu peço desculpas aí pelos contratempos, né? A publicação não saiu direto lá na Instituição Espírita Casa de Maria. Eu espero que o pessoal tenha conseguido acesso à página, né? Isso eu vou saber agora quando eu ligar o celular aqui, que eu vou ver como é que foi a situação como um todo. Mas queria agradecer a todos aí pela atenção e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Deus Pai amado, nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti, te pedindo do fundo do coração que todos os nossos irmãos de humanidade que possam estar passando por problemas, todos, onde quer que eles estejam, que eles possam receber a presença amiga e generosa desses trabalhadores espirituais da Instituição Espírita Casa de Maria. Que todos nós possamos contar com a ajuda desses benfeitores, vibrando em favor da nossa saúde, do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar. Que essas vibrações de bem, de pensamento positivo, possam atingir todos os hospitais, os leitos, os CTIs, que possam atingir também os nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos orfanatos, aqueles que estão nos asilos, enfim, onde quer que haja um irmão nosso sofrendo, que a presença de Deus nos nossos corações possa se fazer por intermédio dessa prece. Que cada um de nós nos habituemos a orar e pensemos com muito carinho em todas as oportunidades que sempre recebemos. Muita paz, muita luz. Nós pedimos humildemente a permissão para darmos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos encerrar a transmissão.